Fala aí pessoal do Explica Enem, aqui é o Henrique e hoje a gente vai conversar um pouquinho de um assunto um pouco diferente dentro da nossa frente de Físico-Química. Vamos mudar um pouco os áreas e começar a falar de termoquímica. Na verdade, vocês vão ver que é um assunto mais ou menos cumulativo, então a gente vai usar bastante conceitos das aulas anteriores para fundamentar a nossa discussão dentro da termoquímica que começa hoje e vai nos acompanhar pelas próximas semanas também. Então, na verdade, a gente precisa definir algumas coisas e ter alguns conceitos fundamentais. A primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é que as transformações físicas e químicas, aqui, por exemplo, reações químicas, elas normalmente elas estão associadas à transferência de calor. Ou seja, aquele sistema reacional, ele ou transfere calor para fora ou ele recebe calor de fora. Então, por exemplo, no sistema físico, numas transformações físicas, como a gente sabe, por exemplo, uma transformação de fase sólido, líquido, gás ou vapor, no sentido de sólido para líquido para gás ou para vapor, aqui para a direita, a gente sabe que tem absorção de calor da vizinhança para dentro do nosso material. Aqui as moléculas vão ficando cada vez mais agitadas e ocorre aumento da temperatura seguido de mudança de fase, de sólido para líquido e de líquido para gás. E de maneira totalmente análoga, o caminho oposto é acompanhado de liberação de calor, de gás ou vapor para líquido e de líquido para sólido. A temperatura vai diminuindo, chegando no ponto de fusão, no ponto de ebulição, ou de maneira análoga no ponto de condensação ou no ponto de congelamento, a gente sabe que há uma mudança de fase. Num exemplo de transformação química, que numa reação de queima, de combustão, na verdade, de carbono, por exemplo, formando monóxido e dióxido de carbono, aqui a gente sabe qualquer churrasco, a gente faz isso aqui normalmente, a gente sabe que gera bastante calor, ou seja, tem uma transferência de calor para a vizinhança. E aí, alguns exemplos mais práticos, né? A gente sabe que quando a gente carrega o nosso celular durante muito tempo, ele fica quente, então tem um fenômeno físico-químico acontecendo ali. A gente sabe que a nossa bateria vai esquentar. Outra maneira bem interessante aqui, quando a gente usa aquelas bolsas térmicas instantâneas, é, há uma absorção de calor, então elas ficam geladas rápido, porque tem essa reação quando a gente quebra a membrana que separa a água do nitrato de amônio, a gente sabe que há uma dissolução endotérmica, então absorve calor da vizinhança e então há aquela sensação de gelado para tratamento de alguma contusão. E por fim, a gente sabe que os carros, né, quando a gente queima gasolina, queima diesel ou queima o outro combustível, tem uma produção de calor danada e necessita de um projeto de trocadores de calor, como aqui a gente pode ver na figura. Também a gente pode definir mais algumas coisas interessantes. Por exemplo, reações endotérmicas, a gente precisa definir esse termo, são aquelas que promovem a absorção de calor da vizinhança. Por exemplo, a calcinação aqui, a decomposição de carbonato de cálcio, ela absorve calor da vizinhança e gera óxido de cálcio e dióxido de carbono. E de uma forma totalmente análoga, as reações exotérmicas são aquelas que promovem liberação de calor da reação para a vizinhança. E, novamente, a gente sabe que a queima de carbono pode não, ela vai gerar calor e vai ser emanado para a vizinhança, para o ambiente. Mais algumas definições. Energia interna, a gente sabe que define como a soma de todos os tipos de energia em um sistema. De maneira geral, a gente está preocupado dentro da química com as ligações entre os átomos, as coesões intermoleculares e também na forma de energia potencial, na verdade, aqui se você olhar, e também de energia térmica, como os movimentos de translação, rotação e vibração intramoleculares e intermoleculares. Então, a gente tem uma ideia do que é essa energia interna do sistema. E aí, se a gente comparar reagentes e produtos, a gente tem dois cenários que são possíveis. Ou há uma diferença em relação às energias internas dos reagentes dos produtos com um maior teor nos reagentes, e aí uma parte de energia é liberada, a gente tem uma reação exotérmica, já que uma parte de energia é liberada, ou de maneira totalmente análoga, tem uma energia absorvida. A gente precisa fornecer energia para o sistema para chegar no patamar energético dos produtos. Então a gente tem aqui um esquemático, na verdade, bem intuitivo para saber uma ideia um pouco mais tratável de uma reação exotérmica e uma reação endotérmica. E para finalizar, vamos postular aqui a primeira lei da termodinâmica de maneira um pouco mais formal, em que a gente pode dizer que energia não se cria nem se destrói, somente se transforma. Semelhante, por exemplo, à lei de Lavoisier de matéria, a energia é bastante análoga. E dentro de uma realidade de termodinâmica, de termoquímica, a gente sabe que em qualquer sistema fechado, quando a gente analisa uma reação química ou uma transformação física, a gente garante que
tudo que o sistema ganhar vai ser perdido pela vizinhança e tudo que o sistema perder vai ser ganho pela vizinhança. A energia simplesmente se transforma. Grande abraço e até a próxima.